Amém. Então, Mateus 26:1. Mateus 26:1. Mateus. Mateus é no Novo Testamento. Mateus 26:1. Glória a Deus. Hoje vamos falar sobre a Páscoa. O título é Páscoa. Vamos entender como é que Deus faz as coisas, porque nada do que Deus faz por acaso. Deus sabe o que é que está a fazer e faz com um propósito. Não só para nos abençoar, mas também para Ele próprio velar pela sua palavra, para cumprir a sua palavra. É impressionante. À medida que nós lemos e conhecemos mais e mais e mais e mais, e vemos que Deus se honra ao que Ele diz, ao que Ele falou. Então em Mateus 26:1 diz: E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ele estava a dizer que daqui a 2 dias era a Páscoa e que ele iria ser crucificado. Jesus agora, quando ele falou, tinha acabado de fazer um discurso impressionante. Ele tinha feito uma pregação impressionante em que falava sobre conduta, em que falava sobre as 10 virgens, falava sobre os talentos, falava palavra para os discípulos para verem como é que andavam, para terem cuidado com a conduta que tinham com as outras pessoas. Tudo isso. É impressionante. Vocês leiam Mateus depois 25 em casa, que vão ver que é uma benção, todo esse capítulo. Depois deste discurso, Jesus agarra e diz: Eu vou ser crucificado. Ele sabia que ia ser crucificado. Eu vou lhe dizer, Jesus veio à Terra para ser crucificado. É impressionante que Deus, quando faz qualquer coisa, não faz qualquer coisa só por causa de um motivo só. Faz com mais que um motivo. Neste caso, Jesus veio pregar o Evangelho, veio pregar as boas novas de salvação, veio falar sobre o reino de Deus, veio falar sobre um relacionamento de filho, de pai para filhos e de filhos para pais, porque Deus é o nosso Pai e nos mostrou isso em tudo o que fazia. Operou milagres e maravilhas para as pessoas verem que realmente era o poder de Deus que estava nele e que estava a operar através dele, dando sempre glórias ao Pai em tudo o que fazia, inclusive na ressurreição de Lázaro. Ele, antes de dizer qualquer coisa, disse em voz alta: Pai, graças te dou porque sempre me ouves. E só depois falou as palavras para que Lázaro fosse ressuscitado. Mas apesar de tudo isto, Deus também trouxe o propósito de ele ser crucificado, de ele morrer na cruz em nosso lugar. Nas nossas vidas acontece exatamente o mesmo. Quando Deus faz um propósito para nós, quando existe um propósito da parte de Deus para nós, não tem um motivo só. Não é só para nos abençoar a nós, mas também aos outros. E nós temos que ver que muitas das vezes as coisas têm que estar alinhadas para que tudo possa acontecer, para que muita gente seja beneficiado pela bênção que vem para cada um de nós. Muitas vezes as pessoas pensam, não, só eu é que vou ser abençoado. Não, isso não vai acontecer. Mais gente vai ser abençoada. Na sua vida, quando você começar a fazer o plano de Deus, mais gente vai ser abençoada. E glória a Deus por isso. Deus é um Deus bom. Não pensa só em nós, pensa em todos. Deus é um Deus bom.
E a prova disso é Ele próprio preparar este plano todo para que Jesus morresse em nosso lugar. E Ele não veio num dia por acaso. Ele veio na Páscoa. Exatamente a Páscoa que foi celebrada nos antepassados, a Páscoa, a mesma Páscoa, onde Deus livrou o povo israelita da opressão dos egípcios na altura que os mantinham escravos. Exatamente a mesma coisa que este mundo faz connosco, que nos leva presos perante o pecado e o erro que nós fazemos. E, através de Jesus, nós temos a remissão dos pecados. Deus não fez por acaso, nem foi por acaso o dia que calhou. É um plano de Deus. Porque assim como um cordeiro foi morto para colocar o sangue, e depois nós já vamos ver mais à frente, embora há menos de um mês eu falei sobre isto, para colocar o sangue nas ombreiras da porta e na verga por cima, na trave por cima da porta, esse sangue foi proteção para os israelitas, o mesmo sangue que agora, derramado por Jesus na cruz, é a nossa proteção na nossa vida. Esse sangue agora é a nossa proteção. Porque Jesus o que fez foi em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar. Ele é o nosso cordeiro. De cada um de nós. É todo aquilo que aceita o que ele fez como sendo feito por nós na cruz. Jesus morreu por nós. Mas nós temos que aceitar que o propósito que ele fez foi por cada um de nós. Daí nós dizemos aceitar Jesus, aceitar o que ele fez na cruz em nosso lugar. Ele é a causa do perdão dos nossos pecados, dos nossos erros. E ninguém me diga, não, mas que erro é que eu faço? Há muitos mais a fazer pior que eu. Se você fala assim, já começa tudo mal. Primeiro, não se importe com os outros. Deixe os outros com Deus. Importe-se consigo. Como é que você está a andar, o que você está a fazer. E se você pensar um pouco, e não é preciso pensar muito, você vai ver que errou. Porque eu não preciso pensar muito para saber nos sítios que eu errei. Então se você viu, mas não, foi só uma mentirinhazinha pequenina, pronto, era só para não trazer problemas e tal. Eu não estou a dizer o contrário. Você sabe da sua vida, mas você sabe também que isso não agrada a Deus. Você sabe também que isso é fora da vontade de Deus. Então porquê continuar a fazer? Eu falo da mentira como poderei estar a fazer de outra coisa qualquer. Há coisas que muitas das vezes o homem e a mulher mete escalões no pecado. Não, matar, adulterar, isso são coisas muito graves. Uma vez disseram uma coisa que eu nunca mais esqueci. Há buracos grandes e buracos pequenos, mas todos são buracos. Você entende? Todos são pecados. Agora há alturas em que nós não conseguimos, parece que nos livrar do pecado. E aí entra Deus e a ajuda de Deus que nos pode ajudar em tudo e que nós podemos pedir a Ele para nos ajudar a tirar isso da nossa vida. Há coisas que têm de ser arrancadas quase de nós. Por isso, a nossa perseverança em orar a Deus, a nossa insistência de orar a Deus pedindo que seja retirado de nós o nosso erro. Ele tem o poder de nos ajudar em tudo. Ainda hoje eu fazia uma oração e dizia, Pai, tu podes fazer tudo. Tu tens o poder de poder fazer tudo. Tu és Senhor no céu e na terra. Tu podes fazer. Eu sei disso, eu creio nisso e eu sei que tu vais fazer. Será que Deus não pode resolver a sua situação?
E alguns estão a dizer, claro que pode, claro que pode. Mas quando é que vai resolver? O tempo é de Deus. Ele sabe o que é que está a fazer. Porque é que a alguns é muito rápido e outros parece que é mais lento? Parece que é mais lento. Porque existe um propósito em tudo isso. Não é só abençoá-lo a si, é abençoar a outros também. Não se esqueça o exemplo que aconteceu com Jesus. Jesus pregou o Evangelho, curou enfermos, libertou pessoas, em tudo fez, mostrou o reino de Deus, mas também ele veio para ser crucificado. Ele veio para morrer por nós. E ele sabia isso desde o início. Ele sempre soube disso. Que ele tinha vindo à Terra para morrer. Você não acha difícil uma pessoa viver sabendo que numa determinada altura vai morrer? Como é que ele devia se sentir se não fosse 100% Deus, 100% humano? Como é que ele se havia de sentir sabendo que dali a 2 dias ia morrer? E o problema não foi a morte que ele teve, porque não foi uma morte normal, não foi agarrar, morrer e acabou. Não. Foi o ser humilhado. Eu ainda tive a reler toda a crucificação de Jesus e cada vez que releio até dói. Falavam a igreja da altura, a sinagoga da altura, os rabis da altura, agarraram, chamaram a Jesus e prenderam-no e estavam ele preso à frente deles e eles perguntavam a ele, quem és tu? Quem és tu? E não sei o quê. Ele não respondeu, até que um sacerdote disse assim, conjuro-te pelo Deus vivo que respondas se tu és o Filho de Deus. Quando ele disse isso, Jesus olhou para ele e sempre teve calado até essa altura, e nessa altura ele respondeu e disse, tu o disseste. O sacerdote ficou todo inflamado, rasgou as vestes e diz, não precisamos mais testemunhas, ele blasfemou. Cuspiram-lhe em cima. Davam-lhe murros na cabeça, murros no corpo. Depois disso, levaram-no perante Pilatos. Pilatos mandou chicotear, foi chicoteado. Não foi com chicoteado com um chicote normal. Chicotes da altura tinha nas pontas pedras. Cada vez que chicoteava, rasgava-lhe a carne. O sofrimento que Jesus teve não foi um sofrimento normal. Ensanguentado, envolto numa capa que não era a dele, foi levado outra vez. Voltavam-lhe a dar murros na cabeça, batiam-lhe com uma vara. E depois foi decidido que ele tinha de ser crucificado, e então deram-lhe uma cruz, onde ele teve que a levar até o sítio de crucificação. Caiu várias vezes. Caiu várias vezes. Não só pelo peso da cruz, mas também pelo maltrato, por ter sido maltratado no corpo das chicotadas que já tinha levado. E tudo isto não tem a ver só com o maltrato físico, mas também o psicológico. Jesus aguentou muito. Quando chegou ao sítio para ser crucificado, meteram a cruz no chão, agarraram nele, meteram-no em cima da cruz, cravaram pregos nos pés, os 2 pés, um por cima do outro, cravaram um prego. E nas mãos ou nos pulsos, uns dizem que teria sido nas mãos, outros nos pulsos, mas realmente tem um pouco mais lógica ser nas mãos, porque na mão faria com que não caísse, peço perdão, no pulso faria com que não caísse, nas mãos podia cair. Cravaram-lhe pregos e meteram-no
e levantaram a cruz. O sangue corria por ele, abaixo, até ao chão. É impressionante que na crucificação, pensa-se que ele foi crucificado por volta, pelo menos por volta, segundo a descrição bíblica, por volta do meio-dia. E ele teve em sofrimento até, segundo a descrição bíblica, até a hora nona do dia. A hora nona do dia é perto das 3 da tarde. Impressionante. É exatamente a mesma hora onde Deus tinha dito para sacrificar o cordeiro na altura do Egito, quando foi celebrada a primeira Páscoa. A meio das 2 tardes, às 3 da tarde, ele veio a morrer. Exatamente na mesma altura, no mesmo dia, um cordeiro que era sacrificado para a proteção dos egípcios, para que o anjo da morte, quando passasse, não os matasse, exatamente na mesma altura, Jesus é crucificado para a nossa proteção, para que o diabo não tenha poder sobre a nossa vida. Deus nada faz por acaso e tudo tem um propósito. Ele honra a sua palavra de tal forma que tudo se confirma. E eu quero que você entenda uma coisa. Deus não faz isso por acaso. Deus faz isso para honrar o que Ele escreveu, o que Ele fez e o que Ele disse por nós. Chegou uma altura em que Jesus, já com pouco sangue no corpo, lhe espetaram uma lança de lado e saiu-se mais sangue, mas depois parou de sair sangue e depois só saía água. E realmente, às 3 da tarde, à hora nona do dia, ele morreu. E quando ele morreu, segundo a descrição bíblica, houve trevas na terra. Houve terremoto na terra. As sepulturas se abriram e alguns estavam mortos, ressuscitaram pela morte de Jesus. Não foi algo por acaso. Nem Deus fez algo por acaso. Você pode dizer, poxa, mas isso é uma descrição tão dura. Por favor, leia. Por favor, leia. E você vai ver que eu não fiquei bem longe do que é duro. Ele pagou um preço muito grande por nós. Ao terceiro dia, ele foi ressuscitado. O Espírito Santo de Deus Altíssimo ressuscitou dos mortos e levou-o para junto de Deus Pai. E ele agora está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, amando-nos a cada um de nós, dizendo ao Pai, lembra-te do que é que eu fiz por eles. Cada vez que nós erramos, Jesus diz, lembra-te do que é que eu fiz por eles. E o Pai espera sempre que nós possamos pedir perdão pelos nossos erros, para que o sangue de Jesus seja a justificação dos nossos erros. E quando pedimos perdão, Deus apaga a nossa transgressão por causa do que Jesus fez por nós. Mas temos um eterno intercessor junto do Pai, Jesus Cristo. O mesmo que morreu por nós. Conta-se que um rapaz tinha apanhado 2 passarinhos, dois pássaros. E um homem viu
E ele perguntou: o que é que vais fazer com os pássaros? Vou me entreter com eles, vou brincar com eles, vou maltratá-los. E ele perguntou: quantos queres por eles? Que dinheiro queres por eles? E o rapaz disse, e o homem pagou, recebeu os pássaros e abriu a mão e libertou-os. A mesma comparação é feita com Jesus. Jesus olhou e perguntou ao diabo: quanto queres? O que é que queres? Pelos homens e as mulheres que estão na terra. E o diabo disse: a tua vida. Tu a tens. E nos resgatou, nos libertou. Alguns podem dizer: mas porquê que há tanto sofrimento na terra? Você já tentou saltar de um prédio alto? Você vai dizer: não, então como é que eu vou saltar de um prédio alto? Se eu saltar de um prédio alto, cai cá embaixo. Ah, é? Então se você sabe que não deve fazer certas coisas, por que as faz? Você sabe que a palavra de Deus diz para perdoar, por que é que você não perdoa? Se você sabe que a Bíblia fala que nós nos devemos arrepender, por que é que você não se arrepende e continua a fazer o que é errado? Por que é que não muda? Você não sabe que há certos povos, muitas das vezes, que são acometidos de certas coisas por causa da sua conduta, porque se afastam de Deus? Por causa do que aconteceu com Jesus. Por causa de Jesus ter sido crucificado. Israel passou por tormentas tremendas mesmo. Os israelitas passaram por tormentas muito grandes. Só passado 1948 anos é que o Estado de Israel voltou a ser Estado de Israel. Porque desde a crucificação de Jesus ele foi atormentado por tudo. Maltratado, perseguido. Israelitas, os que eram verdadeiramente israelitas, tiveram que fugir por todo lado. O templo foi destruído porque Jesus foi crucificado. Nós temos que entender, se nós não pedimos perdão a Deus por aquilo que nós fazemos de errado, mesmo que nos tenham... Entenda uma coisa, entenda que neste mundo não se trata de justiça. Quem faz justiça é Deus, não somos nós. Nós não somos juízes. E como não somos juízes, devemos nos habituar a não julgar. A deixar Deus fazer o que tem a fazer. A deixar Deus atuar sobre o assunto. Cada vez que nós fazemos algo de errado e nós reconhecemos, o nosso coração nos pesa, nós temos que pedir perdão a Deus. Se você acha que está a continuar, é repetido, você deve pedir ajuda a Deus. Senhor, ajuda-me a libertar disto, a não fazer mais isto. Ajuda-me, Senhor. Peça em nome de Jesus. Fazendo isso, Deus nos abençoa e olha para nós e vê como filhos dele, que quer estar ao pé dele. Que apesar de termos errados, porque infelizmente todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, todos. Não há um justo, nem um sequer. Não há um só. O único que havia foi morto por mãos de homem. Mas se nós nos arrependermos e pedimos perdão a Deus, Deus olha para nós e nos recebe, nos perdoa. Qual é o pai que não quer que os filhos estejam próximos dele? Qual é o pai que não gosta de ter comunhão com os filhos? Nosso pai quer muito estar connosco. Quer muito nos ajudar em tudo, 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 tudo.
Há pouco tempo ouvi uma pastora falar e realmente lembrei-me de tanta coisa. Ainda há pouco, penso na reunião passada, falei sobre isso. É impressionante. Às vezes, quando trato de computadores, os parafusinhos pequeninos, que são mesmo muito pequeninos, se aquilo cai no chão, parece que desaparecem. Eu tenho que orar a pedir para me ajudar a encontrar o parafuso. E você diz, mas parafusos? Sim. Orar a pedir que paguem a prestação, que Deus nos ajude a pagar a prestação do carro. Orar para que Deus nos ajude a pagar a prestação da casa. Orar para que Deus nos ponha a comida na mesa. Orar para que tenhamos saúde. Isto já são coisas que você acha normal. A ti e tudo o resto. Orar para que Deus nos dê sabedoria para fazer um teste. Orar para que Deus nos dê sabedoria para entender uma lição. Por que é que não podemos orar por tudo? Até por verniz das unhas. Eu gostava de uma cor, mas não estou a encontrar. Pai, ajuda-me a encontrar a cor. Eu estou a dar exemplo. Isso é tudo. Mas você está a buscar a Deus. Cada vez que você busca a Deus, você é conhecido dele. Deus fica atento às suas palavras, ou você está a falar cada vez que você chama por ele. Porque ele deu o filho por si. O preço que Deus pagou por nós foi muito alto, mesmo muito alto. Você tem que entender isto. Muito alto mesmo. Eu não era capaz de o dar. Eu não era capaz de agarrar num filho meu e maltratá-lo da forma como maltrataram Jesus, crucificar por causa da humanidade. A humanidade que muitas das vezes despreza o próximo. Porque eu sou humano, eu não sou Deus. Mas Deus nos amou. Nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, o Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E agora? O que é há a fazer? Eu acho que neste dia de Páscoa, nós devemos de refletir. Refletir o que estamos a fazer. Por favor, não olhe para os outros. Mas estão-me a fazer a mim isto. Mas estão-me a... Não, agarre, perdoa. Eu perdoo em nome de Jesus. Pronto, acabou. Agora, veja como você está a andar. Você já orou hoje? Você buscou a Deus hoje? Alguns ficam assim, claro, claro, claro. E quando está a dar aquilo na televisão que você gosta muito, você consegue parar de ver e ir orar a Deus? Quando você está a fazer alguma coisa que gosta muito, a jogar, a fazer aquilo, aquilo outro, você consegue parar e ir orar a Deus? Você está me entendendo, não está? Um dado homem, pastor, ia dar um jogo de futebol americano. É um rugby, na Europa é mais conhecido como rugby, mas nos Estados Unidos chamam-lhe futebol americano. E iam dar um jogo, e ele estava entusiasmado para ver o jogo, porque ia jogar a sua equipa favorita, e Deus disse a ele, anda a orar.
Ele disse, Senhor, eu vou orar. Não, mas vai dar o jogo. Ele diz, anda a orar. Ele, mas vai dar o jogo, eu vou ver o jogo e depois eu vou orar o tempo que tu quiseres. Ele foi ver o jogo. Quando acabou o jogo, disse, Deus, estou aqui para orar. E Deus disse, agora já não é preciso. Você não entende. O que é que está em primeiro lugar no nosso coração? Eu vou-lhe dizer uma coisa. No coração de Deus, quem está em primeiro lugar somos nós. A prova disso, o que Ele fez e permitiu que o Filho fizesse por nós na cruz. Agora, em nós, quem está em primeiro lugar? Deus ou as nossas coisas? A nossa família, nosso descanso, nossas finanças, nossa saúde. O que é que está em primeiro lugar? A diferença entre Deus e nós é que Deus nos pôs em nós em primeiro lugar, dando o seu Filho por nós. E nós muitas das vezes esquecemos de pôr Deus em primeiro lugar em tudo. Por isso é que Deus disse, buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça e tudo o resto será acrescentado. Mas vocês já não se preocupam com nada, porque eu vos farei chegar até vós tudo. Tudo o resto será acrescentado. O que é que nós estamos a fazer? Esta Páscoa é uma Páscoa bastante diferente do normal. É uma Páscoa onde não podemos estar com os nossos familiares. Alguns não podem estar com os seus. É uma Páscoa que é para estar em família, para estar em conjunto, mas não podemos estar. Por causa do que está a acontecer no mundo. Você acha que tudo o que aconteceu ou tem acontecido é por acaso? Mas porquê é que Deus permitiu? Não sei. Porquê é que os homens permitiu continuar a fazer as coisas erradas? Continuar a adorar os deuses errados? Continuar a fazer o que querem? Borrifando-se, desculpem a expressão, para Deus. O que é que você acha que acontece? Mas por causa de outros, há outros que estão a pagar. Não estão a pagar. Acredita em mim que não estão a pagar. Aquilo que é de Deus, que se agarra a Deus, esse vai ser sempre protegido por Ele. Aquilo que é de Deus, a proteção está na vida. Aquele que não é só o ir à igreja, mas o maior fatia, aquilo que tem mais importância na sua vida é o tempo que você ora a Deus, que você busca a Deus, que você se torna conhecido dele, se torna íntimo com Deus, se lhe diz tudo o que está a acontecer na sua vida, lhe conta e lhe pede ajuda para resolver os assuntos. Deus é muito mais do que nos pode ajudar. Deus é Deus. Ainda hoje eu tinha estado a orar e estava a pensar e a lembrar-me de situações e sem querer procurei uma coisa na internet e vi um pastor a falar. E quando eu vi um pastor a falar, eu achei estranho. Porque ele era muito sisudo, falava de um modo muito áspero, muito duro. E eu estava a ouvir aquilo. Eu estava-me a lembrar de coisas com Deus, como Ele é divertido. É divertido. Sim, Deus é divertido. Deus brinca. E você diz, como é que é possível?
Conheça Deus e você vai ver. Conheça Deus e você vai ver. Uma vez eu estava a pensar que há um tempo para tudo e que no tempo para tudo há. Estava a pensar sobre a segunda vinda de Jesus. E eu estava a pensar como fosse tipo um jogo de futebol. Eu até não sou muito de futebol, nem gosto muito de futebol, mas estava a pensar que como fosse um jogo de futebol. E estava a pensar, pronto, que existe a primeira parte do jogo, a segunda parte do jogo, e nós estamos perto do final do tempo do jogo. Eu acredito que estamos muito próximo da vinda de Jesus. E Deus virou-se para mim e disse assim: mas eu posso fazer como o árbitro faz. Ele não disse assim, mas só disse a última parte, mas ele disse: eu posso estender o tempo de jogo. Como é que se diz estender o tempo de jogo? Como é que é? Pode fazer um prolongamento, é isso mesmo. Eu tenho futebol que nem me lembrava do termo. Uh, pode fazer o prolongamento do tempo de jogo. Eu fartei-me de rir naquela altura por causa daquilo que Deus disse, da forma como disse. É Ele que faz tudo. Ele quer se rir connosco. Ele quer chorar connosco. Ele quer nos ajudar. Mas para isso nós temos que fazê-lo parte da nossa vida. Não é só. Não, eu vou à igreja. Eu vou à igreja ao domingo. Eu estou lá. Glória a Deus e tal. E depois quando saímos a porta fora. Então e Deus? Não, mas eu oro. Todos os dias eu oro. Eu busco ao Senhor. E eu, glória a Deus. Até aí durante o dia. Ponha Deus na sua vida de tal forma que pouco importa. Por isso é que ele diz orai sem cessar. Pouco importa a hora do dia, o tempo do dia, quando nós vamos fazer qualquer coisa para nos divertir. Olha, vamos à praia. Senhor, vem connosco à praia. Não só ajuda-nos no transporte, ajuda-nos no divertimento, ajuda-nos a tomar banho, para que estejamos todos bem, mas ajuda-nos também a estar connosco. Diverte connosco. Você vai dizer que coisa mais estranha. Pois é, nós não estamos habituados a ter Deus na nossa vida. Porque se tivéssemos Deus na nossa vida e buscasses constantemente, você seria isto normal. A Bíblia diz que quem não se tornar como uma criança dificilmente entrará no reino dos céus. Torne-se como uma criança com Deus. Torne-se como aquela criança que quer ter sempre ao pé do Pai. Que está sempre a buscar o Pai. Está sempre a ir buscá-lo. Anda a brincar comigo. Anda a fazer isto, anda a fazer aquilo. Olha isto, olha aquilo. Eu lembro dos meus filhos, que em pequeninos, iam sempre ter comigo ao escritório. Queriam sempre estar ao meu colo. Quase sempre eu não conseguia fazer nada. Pronto, com eles ao colo, torna-se difícil fazer o que vou. Mas era uma benção. Você entende? Se nós como humanos gostamos, quanto mais Deus, Pai, não há de gostar da nossa presença na vida dele. Ou antes, pedirmos a Deus para estar na nossa vida constante. Não tem a ver só com o que nós precisamos. Tem a ver de só estar com Ele. Só estar com Ele. Deus, uma vez, eu tinha uma câmara de vídeo e essa câmara avariou. E eu tinha no meu coração que gostava muito de uma coisa.
E quando essa câmara avariou, eu fui meter, ela estava dentro da garantia e fui meter a arranjar. E quando fui meter a arranjar, tinha passado já um mês, portanto o tempo suficiente para arranjar e não arranjavam. Fui lá para reclamar, estamos tanto tempo a arranjar e tal, e não sei o quê, e levaram mais um bocado de tempo. E então, até que chegaram e disseram, eu consegui falar, falei sem querer com o gerente, nem sabia que era o gerente. E depois de falar com o gerente, ele disse, eu vou tratar disso. E eu nem sabia que ele era o gerente. Ele foi tratar disso e no dia a seguir, ou 2 dias depois, telefonaram-me a dizer para eu lá ir. E então a minha câmara tinha desaparecido. Tinha vindo do arranjo, mas tinha desaparecido. Eu disse, então e agora? Agora, o valor que você pagou pela câmara, pode comprar outra câmara. E eu, é? É. Está bem. E então fui ver as câmaras que eles lá tinham, fui tirar anotações das câmaras todas que eles lá tinham, para ver aquela que me dava para o que eu queria fazer. E o gerente foi comigo e depois estava a dizer, estávamos a falar e dizia, e ele falou que tinha uma promoção de uma máquina fotográfica. E eu disse, eu gosto muito dessa máquina, eu gostava de ter. E ele virou-se para mim e disse-me assim, então mas porquê é que você com o dinheiro que é, pode comprar uma câmara de vídeo e essa máquina fotográfica? E eu fiquei a olhar para ele, então mas eu posso fazer isso? Pode, desde que o dinheiro chegue, se houver dinheiro a mais que você tiver de pôr, põe. Eu puxo mais 50 euros na altura e trouxe uma câmara de vídeo e uma máquina fotográfica que eu queria. Quando eu cheguei a casa, eu dava glórias a Deus como nunca dei. Eu dizia, glória a Deus por aquilo que tu és. Não por aquilo que tu me podes dar, mas por aquilo que tu és. Porque realmente tu és muito melhor do que todos nós pensamos. És muito melhor e queres nos dar muito mais do que nós pensamos. Tu és mesmo bom. Eu lembro-me na altura até compus uma canção, não por aquilo que tu podes dar, mas por aquilo que tu és. Era só um pouco do refrão, nada de especial. Eu não sei fazer canções, não sei tocar sequer. Mas você entende que Deus nos ama, mas ama de uma forma que não há palavras que consigam exprimir o amor de Deus por nós. Quando Ele diz para amar a Deus acima de todas as coisas, Ele faz o mesmo conosco. Ele nos ama acima de todas as coisas. O que Ele está a pedir a nós não é nada que Ele não faça o mesmo por nós. A prova disso é que Ele deu o Filho por nós. Quando Ele está a pedir uma coisa, não é nada demais. Há um homem na Bíblia que se chama Enoque. E naquela altura os homens, no princípio da Bíblia logo, os homens viviam muito tempo, 900 anos, era muito tempo de vida. Ele era bisneto ou trisneto de Adão. Adão e Eva. E o que é impressionante, eu não sei se é trisneto, quadrisneto, pronto, sei que é da geração de Adão. E sei que na altura todos os homens viviam muito. 900 anos. É muito tempo. Mesmo muito tempo. Mas este homem não viveu 900. Só viveu 300 anos, que já é muito tempo, mas só viveu 300. Mas coisa estranha. Você pode ler. Começa a ler o princípio de Gênesis e você vai encontrá-lo. Eu não lhe vou dizer onde está. Você procure. Dá jeito. Uma descrição de vários nomes de um homem gerou outro, um homem gerou outro, um homem gerou outro e tal. De várias gerações e gerações e gerações aparece Enoque. E diz lá, Enoque andou com Deus. Oh glória! Um homem
que andou com Deus na terra. Enoque andou com Deus. E sabe o que é que Deus fez? Ele andou 300 anos na terra. 300 anos. Só 300 anos, numa altura em que todos os homens viviam 900 anos. Mas sabe porque é que ele só andou 300 anos? Porque Deus o levou para junto dele. Porque Enoque andava com Deus. E a comunhão entre os dois tornou-se tão forte, tão boa, tão agradável. Eles gostavam tanto de andar juntos que Deus o levou para junto dele. E ele viveu 600 anos a menos na terra, mas ganhou estando com Deus. Ouça, todos os homens e as mulheres que você vai ver na Bíblia, vai ver homens e mulheres que andaram com Deus. E vai ver que todos eles se tornaram homens e mulheres diferentes. Homens e mulheres abençoados, mas homens e mulheres com o coração voltado para Deus. Que o amavam realmente, que o buscavam, porque queriam estar com Ele, só com Ele. E por causa disso, Deus os amou muito. Numa terra onde toda a terra estava mal, Deus reparou num homem que era Noé. E por causa de reparar nele e ele amar a Deus, só por causa disso, ele vai ser a bênção para ele e para a sua família. Quando você é notado por Deus, você é uma bênção para a sua vida, mas para a sua família. Todos da sua casa vão ser abençoados por causa daquilo que você está a fazer. Porque Deus está a notar em si. Está a notar que você está a buscá-lo. Agora, de repente, falando nisto, passou-me tanta coisa na minha cabeça. Lembrou-me da minha família, dos meus filhos, dos meus pais. Tanta coisa. Porque eu decidi andar com Deus. Neste dia de Páscoa, o que é que nós estamos a pensar? O que é que nós estamos a fazer? Este dia de Páscoa. Eu não estou a dizer para que seja um dia triste, não. Mas lembre-se, por favor, de Deus. Lembre-se quando você for comer, ora a Deus. Quando você se for deitar, ora a Deus. Diga-lhe que o ama. Ele precisa de ouvir isso de si. Ele precisa de ouvir da sua boca dizer que você o ama realmente. Você vai dizer, mas Deus precisa disso. Opa. Se você o conhecer, você vai perceber porquê. Você vai perceber porquê. Muitos podem dizer, então, mas como é que é isso? Como é que isso funciona? Busque-o. Ouça, busque-o. E você vai ver. Eu busquei-o antes de aceitar Jesus, antes de conhecer, seja quem for, antes de entrar numa igreja, eu busquei-o. E eu não sabia nada de Deus, a não ser acreditar que Ele existia. E não conhecia nada dele. Cheguei-lhe a pedir montes de coisas. E as coisas aconteceram. Em parte. Principalmente eu pedia por causa de um familiar meu. Mas depois eu percebi que havia várias coisas que eu estava a fazer de errado, por isso é que Deus não respondia a tudo. Por isso é que Deus havia coisas que parecia que não funcionavam. E eu sempre pensei que Deus era aquele Deus austero, não um Deus de amor. Um Deus que com sorte ouvia aquilo que eu falava. Mal sabia eu que Ele ouvia tudo e ouve tudo de todos nós.
Quando eu comecei a conhecer, comecei a ver que tantos anos que eu perdi. Foram 25 anos que eu perdi não o conhecendo. 25 anos da minha idade. Porque só aos 25 anos de idade eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Aos 25 anos de idade eu disse: eu te quero na minha vida. E quero. Muito, 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 Senhor. Páscoa. Um dia para nos lembrarmos do que Jesus fez por nós, mas também um dia para nos lembrarmos que Deus nos amou e tem amado por nós. E o sacrifício que Jesus fez por nós, muito alto, sacrifício de grande amor. Ajude quem você precisa de ajudar. Você sabe que necessita da sua ajuda. Deixa o resto. Deus tratará do resto. Se você ler Mateus 25, não vamos abrir, mas se ler o capítulo todo de Mateus 25, há uma parte, perto do final, que diz assim: Jesus diz, porque que o Pai vai dizer: entrai a mim, vêm comigo, vocês que andam comigo. Espera aí, não vamos fazer assim, vamos abrir. Em Mateus 25, é perto do final. No 34, 25, 34. Mateus 25, 34. Eu quero que você entenda que neste tempo de Páscoa, diz aqui, Mateus 25, 34, o que é que estava a passar? O rei, Deus Pai, vai separar uns, metendo uns à direita e outros à esquerda. Vai fazer separação entre as pessoas. Aquelas que andaram com Deus e aquelas que não tiveram Deus nas suas vidas. Aquelas que fizeram o que era correto e aquelas que não fizeram o que é correto. Mesmo algumas tendo Deus, mas que não fizeram o que era correto. E aqui está a separação. E vejam aqui, Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E depois diz aqui: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede, deste-me beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. E no 37 diz: então os justos respondem dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Ou quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermos? Ou na prisão e te fomos ver? Onde é que isso tudo aconteceu? Versículo 40. Respondendo, o rei lhes dirá: em verdade vos digo, quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Os que estavam à esquerda foram rejeitados por Deus. E ele, o rei, diz a mesma coisa. Porque vocês não me viram-me nu e não me ajudaram, porque não me foram ver à prisão, não estava doente e não me ajudaram e tal. E ele diz: mas quando é que nós te vimos? Eu disse: quando não fizeram a um destes pequenos, a mim não me fizeram. Aqui no versículo 45. Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, quando a um destes pequeninos não o fizeste, não o fizeste a mim. Devemos ajudar a toda a gente? Sim, devemos ajudar a toda a gente.
mesmo aqueles que nos tratam mal, especialmente esse. Ser filho de Deus não é filho do diabo. Você é um filho de Deus. E tem um comportamento, e deve ter um comportamento de filho de Deus. Aqueles que falam mal de si, tratam-no mal, aqueles que lhe tentam fazer coisas contra si, levantar calúnias contra si, dizer mal de si, todos esses vocês devem ajudar. Porquê? Você é filho do rei. E você tem um comportamento de um filho de rei. Exatamente como Jesus fez. Porque Jesus morreu por nós e ainda éramos todos pecadores. E ao fazendo isso, o que é que você está a fazer? Está a fazer o que agrada a Deus. Porque o julgamento da outra pessoa, isso é com Deus, não é consigo. O julgamento da outra pessoa é com Deus. Deus julgará essa pessoa pelo que está a fazer. E ouça, e segundo eu conheço de Deus, Deus vai dar uma oportunidade a essa pessoa de mudar, de nos tratar de outra forma. Mas se não fizer, eu já começo a ter pena dela. Cada vez que alguém me magoa, eu digo, Pai, eu entrego este assunto a Ti no nome de Jesus. E eu perdoo esta pessoa que me está a magoar. Eu entrego o assunto nas Tuas mãos. E que se faça o que Tu queres, não o que eu quero. Será que eu não sou homem? Claro que sou. Será que às vezes não me dá vontade de agarrar nos colarinhos das pessoas e levantá-las no ar? Dá-me, sim, senhor. Será que às vezes não me dá vontade de dizer uma ou duas que são verdade? Dá-me. Mas depois eu penso numa coisa, até o meu relacionamento com Deus, como é que fica? Ele vai gostar daquilo que eu vou fazer? Ele vai gostar da resposta que eu vou dar? Ele vai gostar de eu ter sido violento para alguma pessoa? Ele vai gostar disso? Deus? Não vai gostar. Então se não vai gostar, eu não vou fazer. Eu prefiro ficar com a humilhação e ficar calado. E deixar Deus fazer o que tem a fazer. Eu prefiro passar a humilhação do que ficar mal com Deus. Meu Deus. Meu Abba, Pai. Você entende? A decisão sempre está na nossa mão. A decisão de aceitar Jesus está na nossa mão. A decisão de fazer o bem está na nossa mão. A decisão de agradar a Deus está na nossa mão. Tudo está na nossa mão. O que é que nós estamos a fazer? Essa pergunta devemos nós fazer a nós próprios. E principalmente no dia de hoje. Nós hoje, exatamente como minha esposa falou, vamos fazer Santa Ceia. Por causa da Páscoa. Vamos lembrar o que é que Jesus fez por nós. Mas principalmente na altura da Santa Ceia. Lembre-se das coisas que você sabe. Você não tem que contar a ninguém. Você tem que falar com Deus. Entenda isto. Quando a Bíblia diz confessai as vossas culpas uns aos outros, ele está a dizer confessai as vossas culpas para mostrar aos outros onde é que estão a errar também, para que essas pessoas também errem, essas pessoas também mudem. Não é para você expor o seu pecado, não é para você expor o seu erro a outra pessoa, porque se você puder evitar isso, evite isso. Faça isso para poder ajudar outros, mas não faça isso para se expor a sua vida. Só se errou, perdão. E fica o assunto entre si e Deus. Se não afetua mais outra pessoa, peça perdão entre si e Deus. Ele o ouve em oculto, ele o perdoa e apaga a sua transgressão. Apaga por completo. Ele não se lembra mais daquilo que você fez. É impressionante.
Páscoa. Um dia de reflexão. Muita reflexão. Um dia para vermos como é que estamos a andar perante Deus. Não é perante os homens, por favor. É perante Deus. Porque se há coisas que eu faço, ou antes, algumas que eu não faço perante os homens, por causa de Deus, não é por causa de Deus. Porque eu quero honrar o meu Deus. Eu quero engrandecê-lo. Não me merece tudo e mais alguma. Eu vou pedir ao grupo Louvor que venha para aqui, Sérgio. Na área financeira, da qual nós vamos falar agora, eu vos vou dizer uma coisa. Alguns agarram, utilizam pretextos e mais pretextos por causa de não semear no reino de Deus. Você deve fazer isso, você é que sabe. Entenda uma coisa. Cá vamos abrir. Eu vou abrir em Filipenses. Olha, os meus Filipenses. É que eu tenho os Filipenses. Os meus Filipenses foram de férias. Eu vou-vos ler Filipenses 4, 15. Esta carta, escrita por Paulo aos Filipenses, nesta carta ele relata o que é que os Filipenses têm feito a ele. Ele, Paulo, apóstolo Paulo, e aparece aqui e diz, Filipenses 4,15: E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti para a Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito o dar e receber, senão vós somente. Porque também de uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalónica. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que abunde para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho em abundância. Cheio estou, depois que o recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, com o cheiro aprazível, com o cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. E depois Paulo declara a bênção sobre Filipenses. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, ao nosso Deus e Pai seja dada glória para todo o sempre. Amém. Paulo escreve uma carta a Filipenses, onde agradece as dádivas que lhe foram dadas por ele. E que não foi uma só vez, foi mais que uma vez que cada igreja dos Filipenses fizeram dádivas para Paulo. Mas ele diz, não que eu procuro fruto para a minha conta, mas procuro fruto para a vossa conta. Ele declara, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo, por causa do que vocês têm feito.
Tudo o que o homem semear, isso vai colher. Tudo. Seja de bom ou seja de mau. Então vamos semear. Não? Por tudo que fizeste, obrigado. Por tudo que tu vais fazer. Por tuas promessas e tudo o que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Vamos virar as mãos para os ofertas, vamos dizer: Pai, agradecemos a oportunidade de poder semear no teu reino e confiar em ti, Senhor. Sabemos que tu supres todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, que de ti vem tudo para a nossa mão, e por isso te agradecemos do fundo do coração, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Agora vamos fazer a Santa Ceia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou-vos ler 1 Coríntios 11, 23, em que Paulo escreve à igreja de Coríntio e mostra como deve-se realizar a Santa Ceia, e diz 2 ordenanças dadas por Jesus para nós, Santa Ceia e o batismo nas águas. E aqui, em 1 Coríntios 11, 23, diz Paulo para a igreja de Coríntio: porque eu que recebi do Senhor, eu também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há muitos entre vós fracos, doentes e muitos que dormem ou morrem. Porque se nós nos julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Eu abençoo em nome de Jesus, pão e vinho, e vamos distribuir para os nossos irmãos em nome de Jesus. Por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus.
Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Vamos levantar o pão e vamos dizer: Pai, eu te peço perdão, Senhor, tudo o que eu fiz que não te agradou. Eu quero tomar parte deste memorial com o meu coração limpo perante ti, Senhor. E só tu o podes fazer. Eu me arrependo perante ti, Senhor, no nome de Jesus. Eu tomo parte agora do corpo de Jesus, morto na cruz em meu lugar, para a sua glória e honra. Eu não tomo o pão. E agora, Senhor, eu elevo o cálice perante ti, símbolo do sangue de Jesus, que foi derramado por mim. O mesmo sangue agora que está no meu coração, Senhor. Aquele que me protege contra toda a maldição. Assim como protegeu os israelitas no Egito, evitando que o anjo da morte tocasse as suas vidas, nem hoje o sangue de Jesus está no meu coração, protegendo-me de toda a maldição. Por isso nós declaramos: no mal nos dará nem praga alguma, vírus algum, peste alguma chegará até nós, em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai, por tudo o que tens feito por nós, pela bênção que tu tens feito nas nossas vidas, porque nos tens ajudado, Senhor. E sabemos que tu vais fazer muito mais. Te agradecemos por isso. E te agradecemos principalmente pelo teu amor por nós, porque não tem tamanho, Senhor. Obrigado, Pai. Do fundo do coração, obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Eu tomo. Pai, neste dia que celebramos a Páscoa, ajuda-nos a andar corretamente diante de Ti, Senhor, e fazendo o que te agrada a Ti. Pouco importa o que os homens e as mulheres pensam, Senhor. Importa o que Tu pensas. Importa o que Tu queres. Eu quero é agradar-te a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muitas bênçãos. Uma excelente Páscoa. Muitas bênçãos. Que a cura esteja sempre no vosso lar, eu não. Que a bênção financeira esteja no vosso lar, eu não. Que a paz de Deus esteja no vosso lar, contínua. E quando vocês caminharem, que
todos vejam que vai um Filho de Deus a andar. Não precisa. Esse é o meu desejo. Muitas bênçãos. Feliz Páscoa.